E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Nesse episódio, recebi Michel Sankovski, sócio da área de anticorrupção e compliance do Itaú Schecker Advogados. Michel é um advogado pé no chão, que gosta de organizar e planejar a sua carreira. Ele contou cada passo de sua trajetória, o que o motivou a mudar de percurso e onde quer chegar. Falou ainda sobre a LAM, qual a hora certa de fazer o curso e como escolher a melhor faculdade para si. Episódio cheio de dicas, conselhos, mas também repleto de boas histórias e curiosidades. Imperdível. Michel é formado em Direito pelo Mackenzie, tem uma pós-graduação pela FGV e um LLM pela renomada Universidade de Berkeley. Tem uma trajetória sólida, com passagens por escritórios de grande porte, boutique, e ainda é diretor do Ibrademp, importante instituto de direito empresarial. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Michel, muito obrigado por ter aceitado o convite de direito de resposta. A primeira vez que eu falo assim, né? Mudamos, é o antigo Retalks, mas o DNA continua o mesmo. Então, um prazer receber você aqui para contar para a gente um pouquinho da sua história. Obrigado, Renato. Imagina, o prazer é todo meu aqui. Fiquei super honrado com o convite. Sou um ouvinte aí assíduo do podcast, então enorme honra estar aqui com você hoje. Poxa, que bacana. E sabe que eu resolvi te convidar, Michel, porque eu conheço a sua história, eu conheço os bastidores, cada um dos seus movimentos, e eu acho que vai ser muito legal contar para a turma do mercado, porque tem muitas coisas interessantes. E eu vou começar com essa pergunta clássica, porque você passou por poucas estruturas e por longos períodos. De alguma maneira você planejou a sua carreira? Assim, Renato, eu acho que qualquer coisa na vida precisa de planejamento, né? Eu acho que no início da minha carreira o planejamento talvez fosse de médio prazo e conforme eu fui evoluindo na carreira, esse planejamento acabou sendo alargado, mas eu sempre tive um mínimo planejamento, né? Acho que desde o início da minha carreira, o meu principal objetivo sempre foi conhecimento, desenvolvimento profissional e evolução na carreira. Para mim era importante ter esse sentimento, né, de que eu estava evoluindo, que eu estava ganhando conhecimento e etc. E as mudanças que eu fiz na minha carreira, como você falou, foram poucas, mas eu sempre fiz, principalmente em razão de um ou mais desses itens, desse, vamos dizer, trinômio, que naquele momento não estavam sendo preenchidos e eu não via muito uma perspectiva no curto prazo de resolução, né? Então, assim, em termos profissionais, eu me considero bastante paciente e resiliente. E eu acho que antes de qualquer mudança, você tem que dar oportunidade, você precisa conversar, você precisa ver se você consegue eventualmente acomodar, né, eventual demanda que exista, algum desconforto, mas precisa exaurir, né, algumas dúvidas antes de tomar essa decisão e você tem que ter a oportunidade, dar a oportunidade para o outro lado também de endereçar isso. E eu ouvi muita crítica, né, no início da minha carreira, depois que eu completava quase 10 anos, né, colegas falando, putz, você está 10 anos no mesmo lugar, e eu vi um monte de gente, né, mudando de empregos e tal, mas eu tenho um perfil conservador, acho, né, eu demoro para fazer escolhas na minha vida, mas quando eu faço escolhas, eu tento fazer que essas escolhas sejam minimamente de longo prazo. Muito bacana. Você traz dois pontos, Michel, muito importantes. Primeiro pensar na movimentação, porque eu vejo aqui, desse lado do mercado, muita gente se movimentando por uma única questão, por exemplo, a questão financeira. E tudo bem, mas vai muito além disso. Você trouxe aí 3 pontos muito relevantes para você avaliar numa eventual movimentação. Então, a primeira coisa eu acho que realmente é paciência, analisar a situação como um todo, com muita calma, e claro, dar chance para o outro lado. E o segundo ponto que me chamou bastante atenção a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Poxa, você está há 10 anos aí, mas você ainda está aí? E se você sai com 2 anos, 1 ano, mas já saiu, então nunca é certo, né? E realmente não tem certo ou errado, eu acho que esse é o ponto. Se com 10 anos você ainda está se desenvolvendo, poxa, que bom, continue. Se com 1 ano e meio não está funcionando, sai e vai buscar um outro desafio, né? E me leva à segunda pergunta, né? Porque você ficou muito tempo no Trent, foram 10 anos de escritório.
né? Aliás, dando um passo atrás, você começou sua carreira no Trent Ross Watanabe, que é um escritório de grande porte, né? Então, logo de cara, você já foi para uma grande estrutura. Tem gente que não se ambienta muito no começo. Então, eu queria entender como é que foi essa ambientação, como foi sua chegada lá. E você foi estagiário, foi efetivado, júnior, pleno, sênior, você passou por todas as senioridades. Olhando para trás agora, assim, e pensando na tua trajetória, o que foi importante para você ser efetivado e passar por cada uma dessas senioridades? Eu entrei na faculdade em 2002 e eu entrei no Trent literalmente no primeiro mês de faculdade. Surgiu oportunidade, foi meu primeiro estágio. Pelo que me recordo, na minha sala da faculdade, eu era um dos pouquíssimos que já estava trabalhando desde o início. Eu lembro até que no crachá do Trent, por muito tempo, minha foto estava careca do trote ainda, e eu fiquei com essa foto por muitos anos, porque me motivava isso. O pessoal fala, você não vai trocar essa foto do crachá? Não quero trocar, entendeu? Porque tem uma história aqui que conta. Então, eu literalmente entrei no primeiro mês de faculdade, surgiu essa oportunidade, meus pais sempre me incentivaram a trabalhar desde cedo. Teve uma série de questionamentos em relação a isso também, né? Eu via amigos que falavam, putz, você já vai para o estágio, mas tão cedo, vamos sair, vamos para o bar da faculdade e tudo. Não vou te dizer que não me doía ouvir isso, claro que sim, mas uma das coisas que eu acho que eu fiz uma decisão acertada foi começar a trabalhar o quanto antes. Eu acho que o conhecimento que você absorve em um escritório full service é enorme, e o quanto antes você conseguir fazer isso, melhor. Na época não tinha lei do estágio, né? Então você não tinha essa limitação de estágio de 2 anos. Então eu consegui fazer 5 anos de estágio, começar logo no início. E não tenho dúvida que isso contribuiu muito para a minha carreira, né? Na época, uma das coisas que me motivou do Trent, e já adianto, eu não fiz entrevista em nenhum outro lugar, tá? O único lugar que eu fiz entrevista, surgiu essa oportunidade, eu fiquei encantado com a estrutura, com a plataforma global do escritório e principalmente com a qualificação técnica dos advogados com quem eu ia trabalhar. E na época, uma das coisas que me motivou muito foi o escritório tinha um programa de estagiário rodízio, em que você passava 6 meses por cada uma das áreas do direito que você escolhia e que havia disponibilidade. Então você tinha a oportunidade de trabalhar em várias práticas, ter diversas exposições, diversas experiências, até que você se fixasse em uma delas e ali continuasse até a efetivação. Então, acho que isso agregou muito na minha carreira, assim, em termos de experiência, em termos de exposição a várias áreas. Isso me atraiu muito. A outra pergunta que você me fez é sobre a efetivação, né, e a promoção para cada uma das senioridades. Acho que tem algumas características que são importantes, talvez meio óbvio que eu vou falar aqui, mas eu senti na prática isso, né? Acho que a primeira delas, óbvio, conhecimento técnico. Então, precisa ter conhecimento técnico para conseguir ser efetivado. E aí tem outras, vamos dizer, non-technical skills, né, que é a questão de foco, resiliência, saber lidar com pressão, saber receber crítica, saber que talvez seu trabalho vai ser todo canetado pelo advogado mais sênior que você, né, seu chefe, seu superior ali, e saber lidar com isso, ter algum aprendizado em relação a isso, sair da sua zona de conforto, ser proativo. Acho que são muitas qualificações aqui que precisa, mas mais do que tudo, Renato, acho que trabalhar bastante, ser focado e ser envolvido. Eu sempre gostei de desafios e eu buscava desafios. Eu sempre quis sair da minha zona de conforto, porque eu acho que quando você sai da sua zona de conforto é aí que você cresce. Então acho que são basicamente essas características. Eu vou falar para você, inúmeras vezes na minha carreira eu via outras pessoas, por diversas circunstâncias, sendo promovidas mais rápido do que eu, e acho que tem uma tendência, né, do ser humano de querer se comparar com os outros, e na medida do possível a gente não deve fazer isso. Eu aprendi que você sempre deve se comparar com você. Você sempre deve ver como você estava no ano anterior, há 2, há 5 anos, e ver como você evoluiu, e traçar um plano, né? Acho que foco no seu plano, estabeleça seu plano sem se comparar com os outros, porque as coisas mudam, entendeu? Depois você vê pessoas que foram promovidas mais rápido do que eu, né, quando eu era advogado júnior, pleno ou sênior, depois acabaram virando sócio mais tarde do que eu. Então não tem muita regra em relação a isso, né? Não, você trouxe novamente pontos muito interessantes. Primeiro que quando a gente fala em crescimento, a gente não fala só no técnico, como no mercado jurídico era tão comum falar, não, tecnicamente atende. Mas tem um outro lado da moeda que é tão importante quanto. Você trouxe várias características, mas são as soft skills, né? Ou como eu tenho gostado de utilizar, as human skills. E esse é o grande diferencial. Claro que muda um pouco de estrutura para estrutura, mas você tem, claro, uma linha mestra ali, uma matriz que serve e que é importante para todo tipo de estrutura. E é absolutamente relevante esse comentário que você fez, Michel. Não se compare ao outro, é do ser humano. A gente vai se comparar e sabe o que vai acontecer? Vai se desmotivar.
você tem que olhar para dentro para ver se você está fazendo certo e não olhar para o lado para ver se o cara do teu lado está fazendo o certo, né? Eu brinco aqui, eu trago o exemplo dos 50 metros na natação, que é a prova mais rápida da natação. Se você fizer o trabalho de olhar para o lado, para ver em que lugar que tá ou como tá o teu concorrente, você perde a prova. Então foca e vai direto, tenta chegar na chegada em primeiro lugar, mas compita contra você mesmo, né? Acho que você trouxe um ponto muito importante. Você falou dos 10 anos, brincou, falou, poxa, você ainda tá aí há 10 anos, né? A gente falou da grama do vizinho, mas eu imagino que não deve ter sido fácil você sair de um escritório, onde foi o teu primeiro escritório, onde você fez uma única entrevista, né? Ficou 10 anos efetivado, júnior, pleno, sênior, e de repente você muda para uma estrutura recém-montada, uma estrutura boutique, na época, ou então Pelman Vidigal, que depois virou PVG, Pelman Vidigal e Godoy Advogados. O que te motivou a fazer essa mudança? E o que mudou na tua rotina? Vamos lá. Obviamente que aquele discurso... Tinha outros elementos, né? Primeiro, acho que aquele trinômio que eu comentei no início não estava fazendo mais sentido para mim, eu estava me sentindo um pouco estagnado na carreira. Eu já era advogado pleno, eu não me sentia em desenvolvimento. Aí vem aquele discurso, né, aquela voz dentro da sua cabeça, pô, você está há 10 anos aqui, você não quer tentar uma coisa nova. Tinham outras questões também, então acho que é uma composição de fatores, o grupo passava, eu não sabia exatamente, a gente não tinha visibilidade naquela época, mas eu sentia que estava tendo algum tipo de disputa entre os sócios, não estava um clima bacana na área, e aí eu resolvi arriscar, entendeu? Me senti atraído pelo projeto, pesquisei quem eram os sócios, qual era a proposta deles, e eu achei que era hora de mudar. Fiquei bastante animado com a estrutura que seria montada, né, com o projeto. Quando eu entrei nessa boutique, eram 2 sócios, uma advogada e 2 estagiários. Então, além dos sócios, eu era o segundo advogado a entrar. E aí saio de uma estrutura global, de um escritório enorme, e fui para um escritório de 30 metros quadrados, que eu fui basicamente pelo projeto, pelo conhecimento técnico, recebi excelentes recomendações dos sócios, que eram excelentes pessoas qualificadas, e de fato eu comprovei isso depois. E assim, em pouco tempo, óbvio que eu senti, né, na hora, aquela emoção do momento, você não percebe muito, mas quando cai a ficha, você fala, caramba, saí de uma estrutura e fui para uma grande, fui para uma estrutura super enxuta. Mas em pouco tempo o time começou a crescer, a gente precisou mudar de sede, e aquele meu movimento acho que me tirou da zona de conforto e me motivou, né? Eu fui um pouco, confesso, queria desbravar novos mares, assim. Não me arrependo, acho que foi desafiador, acho que tem pontos positivos e negativos de qualquer mudança, mas acho que valeu muito como experiência, como conhecimento técnico, as coisas que eu aprendi lá eu utilizo até hoje, me abriu bastante o leque de atuação e eu vejo como um ganho hoje. Olhando para trás, eu vejo como um tremendo ganho. Você me leva a um ponto muito interessante, né? Que ficou muito claro porque você mudou para essa estrutura. Mas a estrutura, e você contou e eu acompanhei, ela cresceu muito rapidamente. Depois veio o Luciano Godoy, a estrutura cresceu, vieram outros sócios. Você acompanhou esse crescimento, foi o segundo advogado depois dos sócios, né? Quais foram as dores desse crescimento e que aprendizados, principalmente assim, pontos positivos que você leva, que você viu uma estrutura grande já pronta. Agora você viu uma estrutura crescer e participou desse crescimento. O que teve de positivo e o que teve de negativo? Acho que, por um lado, é muito gratificante, né? Você vê aquele projeto crescer, você sabe que é parte dele. Por outro lado, todas as mudanças, não foi um único sócio que entrou, né? Outros sócios também acabaram entrando. Acho que a entrada do Luciano foi a mais impactante, né? Porque veio uma equipe grande de pessoas. A gente não sabia o que aconteceria, né? Mas no fim, acho que a adaptação foi ótima, os advogados se deram super bem, fiz amigos que eu tenho contato até hoje lá no PVG, mas era um risco, né? E eu acho que a gente teve sorte nessa adaptação. Quando você fala, Michel, em incorporação, fusão entre escritórios, você trazer um terceiro sócio, como foi o caso do Luciano, inclusive, que mudou o nome do escritório, claro que você tem um impacto, né? Então eu imagino que você deva ter vivenciado, porque você entra numa estrutura pequena, é o segundo advogado, 30 metros quadrados, de repente dobra o escritório, triplica, vai crescendo, muda, né? Claro que muda. Muda o DNA, muda o estilo, muda o jeito, mas como você falou, serve de aprendizado, né? E tem uma coisa que é muito interessante. Enquanto você estava lá no PVG, você fez o seu LLM, né? Você acabou fazendo na Universidade de Berkeley, que é uma baita de uma universidade, num formato um pouquinho diferente, se eu bem me recordo, né? Que você ia de tempos e tempos para lá, você não ficou full time como a maioria dos LLMs. Então eu queria entender enfim, como é que você escolheu a sua universidade e você fez o seu LLM 7 anos depois de se formar. Você acha que foi o timing ideal? Se você fosse antes, você acha que seria prejudicial? De novo, acho que não tem certo ou errado aqui. O LLM sempre foi um sonho para mim. Desde quando eu estava há 10 anos no Trent, eu via os advogados
indo, o escritório na época concedia bolsa, tinha um tremendo incentivo, e sempre foi um sonho para mim, desde que eu era estagiário, eu acompanhava, eu falava, eu quero fazer meu LLM. Acontece que no decorrer do tempo as coisas acabaram, nem sempre funcionam da forma que a gente espera, né? E aí chegou num determinado momento, antes de sair do Trent para ir para o PVG, eu tava com aquela ideia do LLM na cabeça, né? Mas eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia para o LLM, talvez perdesse a oportunidade de participar desse projeto, né, do PVG, ou eu abraçava o projeto do PVG. E naquele momento eu escolhi seguir com esse projeto, né, abraçar esse projeto do PVG e seguir com ele. E assim, Renato, depois de um tempo, quando eu já estava no PVG, já via aquela ideia, aquele projeto, né, minimamente solidificado, de novo, eu comecei a me sentir, alguma coisa começou a me incomodar. E aquele sonho do LLM começou a voltar dentro de mim. Eu falei, talvez acho que seja o momento agora. Comecei a fazer, é bem trabalhoso, né, o processo, você sabe, o processo de LLM é super trabalhoso, você precisa pegar todas as notas de faculdade, cartas de recomendação, trabalhar no seu personal statement, você tem que conseguir uma boa nota no TOEFL. Eu falei, eu vou começar a fazer esse projeto em paralelo, né? Depois que eu reuni tudo, eu vejo como está a minha vida e decido. Então eu comecei meio que tocando isso de uma forma paralela. Muito bem. Apliquei para as faculdades e comecei a receber aprovação. Uma coisa que eu tinha na minha cabeça era, eu só vou para a faculdade top 10. Eu não vou gastar dezenas de milhares de dólares, meu tempo, sair do mercado, um investimento pessoal, profissional. Eu quero realmente ir para uma universidade top 10. E apliquei para várias, né? Conforme eu fui recebendo as respostas, você já começa a ter minimamente um direcionamento, né? Umas deram uma resposta mais cedo, outras deram uma resposta mais tarde, mas fato é que as pessoas você não tem que levar só em consideração a faculdade quando você toma a decisão do LLM. Você precisa também considerar que o LLM é uma experiência de vida. O LLM faz parte, é um período da sua vida que talvez você nunca mais vai viver algo parecido. Né, em que você vai ficar fora do mercado de trabalho, apenas estudando, já formado como advogado. Então, a cidade que eu ia foi algo que contou muito para mim. E isso, eu tive consultores que me ajudaram no processo de application e eles falavam muito isso. Então, a questão do clima, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena. Então, tudo isso levou em consideração. Muito bem. Aí, um outro ponto também que me preocupava tinha uma vida pessoal, estava na época namorando com a minha atual esposa, e é complicado na época você largar tudo, morar fora, um tempo muito grande, então tinham vários elementos na minha cabeça que eu tentava endereçar. Eu não queria abandonar o sonho do LLM, eu queria conseguir realizar esse sonho, mas eu tentava da melhor forma. E aí surgiu esse programa de Berkeley, que na verdade chama Professional LLM, né? Que é um programa voltado para pessoas que estão no momento de carreira mais avançado, pessoas mais sêniores. E eu achei que fazia todo sentido para mim. Não foi um LLM virtual, foi um LLM presencial, 100% presencial, só que ao invés de você ficar 9 meses, você ficava 7 meses, né, quebrado em 2 períodos. Então isso possibilitou que eu não me ausentasse do mercado de trabalho brasileiro por tanto tempo, conseguisse realizar o sonho do LLM e ter a experiência. Então, basicamente, eu fiquei 4 meses num ano, voltei para o Brasil, continuei trabalhando, fui de novo e completei mais 3 meses e meio. Mais ou menos foi isso. Então, é muito mais fácil, né? Você ficar fora 3, 4 meses do que você ficar 9 meses direto. Então, esse foi um dos pontos. E você me perguntou por que eu escolhi Berkeley, né? Eu moro em São Paulo, sempre morei em São Paulo, nunca morei em outra cidade. Então, a questão do clima, né? Putz, passei lá em Chicago. Será que eu quero ir para aquele frio de lascar? É frio, hein? A minha esposa, a atual esposa, falava assim, você pode ir para Chicago, eu não vou te visitar. Ela falava, porque não tem condição de ir naquele frio. Então, assim... E aí eu comecei a pensar, falei, puxa, ir para a Califórnia, o clima da Califórnia, o estilo da Califórnia, eu falei, talvez eu precise disso, né? Eu que trabalhei sempre em cidade grande, morei em cidade grande, talvez em uma cidade menor que tem uma cultura diferente da sua, talvez seja algo que te agregue bastante. E aí decidi ir para Berkeley, nem esperei o resultado das outras, retirei o application das outras, avisei que eu já tinha tomado a decisão de ir para Berkeley e fui em frente. Aí tem a questão também da remuneração, que óbvio que quando você vai mais sênior, você tem a oportunidade de ter juntado mais recursos, né?
O escritório, então o PVG na época me ajudou financeiramente, então como eu ia e voltava, eu mantive o vínculo com o PVG me concedeu um auxílio financeiro, eu apliquei para a Bolsa de Berkeley também, eles tinham um programa de bolsa, consegui uma bolsa parcial e o restante paguei com os meus recursos. E eu realmente acho, para mim foi muito interessante ir mais sênior, com 7 anos, normalmente acho que os advogados vão com 3, 4 anos no máximo. Eu consegui, você vai com outra cabeça, você já tem um perfil profissional montado na sua cidade de origem, no seu país de origem, eu acho que você vai com outro foco, né? Eu já ouvi muitos amigos falarem, puxa, se a gente fizesse a faculdade de Direito mais velho, a gente teria aproveitado muito mais. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas realmente, tudo diz respeito à bagagem que você tem e como você vai aproveitar isso. Então assim, eu vejo um ganho muito grande. Se por um lado você vai mais jovem, você consegue aproveitar, talvez ter mais tempo livre. Eu fiz um LLM focado em que, em vez de ter aula poucas vezes por semana, eu tinha aula todos os dias, o dia inteiro, num período mais encurtado. Então, eu gostei bastante desse formato e acho que me agregou bastante na carreira. E é legal você trazer a tua experiência sobre o LLM, não só sobre a senioridade, que é uma coisa que eu sempre defendo na medida do possível, que as pessoas façam com um pouco mais de maturidade e senioridade. Claro que tem outras questões envolvidas, quando você é mais velho, você tem outros vínculos, digo vínculos de relacionamento, vínculos profissionais que às vezes não dá para se ausentar, mas na medida do possível, tudo que a gente faz com mais maturidade e senioridade, a gente vai ter um ganho muito maior. E você traz um exemplo de um LLM que é possível de fazer, agora que as coisas estão em teoria, né, voltando um pouco mais ao normal e muita gente está indo fazer LLM agora, torna possível, mostrar esse exemplo, torna possível você fazer LLM concomitantemente ao trabalho, né? Então, para quem quer fazer um LLM, está aí uma boa possibilidade numa baita faculdade e acredito eu que outras boas faculdades também têm um programa parecido. 2 perguntinhas aqui para você. Primeira delas, olhando para trás agora, valeu a pena ter feito esse LLM? E uma curiosidade aqui, alguma dorzinha no coração de alguma faculdade se abriu mão? Vamos lá, não tenho dúvidas que foi o melhor investimento que eu fiz, um dos melhores investimentos que eu fiz na minha carreira. Valeu muito a pena, eu tenho amigos ao redor do mundo inteiro, amigos que eu falo até hoje. Então, assim, a experiência... Às vezes eu penso, parece até em outra vida, sabe? Que você foi morar fora e fez tudo isso, nem parece essa vida. Então, assim, foi realmente muito gratificante. Dor no coração... Acho que não, eu sou muito feliz de ter ido para Berkeley, o conhecimento que eu tive lá. Acho que sou até suspeito para falar, porque eu voltei de Berkeley como um Berkeley Ambassador aqui no Brasil, para contar como o programa, eles me pediram para ser Berkeley Ambassador, então eu acabei aceitando e sou ainda até hoje. Então eu converso com muitas pessoas que, por exemplo, brasileiros que aplicam para Berkeley e estão na dúvida de qual faculdade escolher. A faculdade pede para entrar em contato comigo, marca um café com os estudantes que estão em decisão, etc. Então, assim, é muito bacana para mim. Agora, um ponto importante que você trouxe, Renato, que me veio em mente, é assim, eu acho que o LLM é uma experiência que se deve ter presencialmente. Ainda que quebrado em 2 períodos, eu acho que não tem como ser a mesma coisa virtual. A gente sabe que muita coisa hoje é virtual, né? Eu leciono em cursos virtuais, assisto cursos virtuais, eu acho que existem situações e situações. Eu acho que o LLM é uma situação que você precisa desse contato ao vivo, em pessoa. Eu falo isso porque eu sei que durante a pandemia muita gente adiou o plano, né, de fazer LLM, outros não quiseram adiar e fizeram virtual. Então, agora já passou, né? Acho que as faculdades já começaram até a voltar com os programas presencialmente, mas eu realmente acho que é uma experiência que, na dúvida, ou por qualquer limitação, seja financeira, seja de trabalho, e havendo no curto prazo uma possibilidade de se fazer presencial, eu sou realmente um defensor de que o LLM precisa ser feito presencialmente. Não, sem dúvida, porque não tem só a questão técnica, tem a questão da vivência, da experiência, do networking. Eu tô de acordo com você. Michel, você voltou pro escritório, ficou um tempo lá, e aí você fez o caminho de volta. Você voltou para tua casa, que é o Trent House Watanabe, né? Você saiu de lá por algum motivo e você voltou por outro. Então, eu queria saber o que te motivou a voltar e se as coisas realmente mudaram e o que mudou na sua rotina. Bom, na verdade, eu voltei para o PVG, né?
Eu voltei para o PVG, Sim, depois foi pro aí eu fiquei um tempo no PVG, de novo, aquele trinômio que eu falei de desenvolvimento, conhecimento, evolução na carreira, eu achei que não estava fazendo mais sentido para mim. Já quando eu estava no LLM, tinha surgido uma oportunidade, o pessoal, a sócia que eu trabalhava, entrou em contato comigo para saber como é que eu estava, quais eram meus planos pós-LLM, e aí eu achei que não fazia mais sentido para mim no PVG e comecei a ver o mercado, e para mim, eu lembro até na época que a gente conversou, você deve lembrar, a gente foi tomar um café com você, falei, Renato, o que você acha? Voltar para o mesmo lugar que eu estava antes? E de novo, Renato, a vida mostra que não tem decisão certa ou errada, né? Muita gente vai falar, putz, mas você vai voltar para o mesmo lugar que você saiu? Para mim fazia sentido naquele momento, as coisas já haviam mudado, as coisas já tinham modificado, eu era um outro profissional com mais tempo, mais carreira, e eu resolvi abraçar o projeto. Então, foi assim, comecei a conversar com o mercado, para mim fazia sentido, eu tinha muito carinho pela equipe, as pessoas com quem eu conhecia já e que havia trabalhado, para mim acho que fazia sentido eu voltar para o escritório. E aquele incômodo que tinha quando você saiu, nesse teu retorno, mudou? Resolveu? Acho que mudou. Hoje as coisas mudam, são muito dinâmicas, né? Acho que as áreas são estruturadas, são reestruturadas, temas são endereçados. Eu sempre gosto de dar a oportunidade de verificar se as coisas mudaram. E, de fato, eram diferentes, né? Hoje em dia as coisas mudam muito rápido. A gente vê diariamente, né, alterações de situações, de estruturas. Hoje tudo muda muito rápido e não foi diferente lá. Então as coisas haviam mudado mesmo. É muito bacana. E você sabe que eu gosto muito desse podcast, porque, enfim, essa é a 43ª história que a gente está contando. Isso prova, mais uma vez, que não existe certo ou errado, que não existe verdade absoluta. As pessoas, às vezes, criam um cenário na cabeça, é aquilo. Não é aquilo, as coisas podem mudar, né? Eu acompanho o mercado jurídico há 12 anos. O mercado de 12 anos é completamente diferente do mercado atual. Totalmente. Mas quer saber mais? O mercado de um mês atrás é diferente. Então, é importante você ouvir o mercado, você estar aberto a oportunidades, que seja para voltar para o mesmo escritório, e foi interessante a tua história, você ficou bastante tempo lá. E aí depois, Michel, você foi para o TAUI Schecker, que, enfim, uma estrutura que é associada ao Mayer Brown, né? E você foi com um baita desafio, né? Porque você foi para lá para estruturar uma área de compliance, para estruturar uma equipe, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa vivência, dessa experiência, e assim, obviamente, quando você tem um desafio desse na mão e você gosta de desafio, tem dificuldades e tem benefícios, né? Conta pra gente um pouquinho deles também, por favor. Bom, não era a primeira vez que eu vi um desafio na minha frente de montar algo, né? No caso aqui até do escritório, o escritório estava com uma situação em que havia passado por uma sequência de sócios, um turnover muito alto, sócios que vieram, ficaram um determinado período, saíram. Aí veio outro sócio, ficou um determinado e saiu. Então a gente não estava conseguindo ter uma sequência de sócios para conseguir estruturar a área. A área já existia, eu vim aqui para reforçar e talvez reestruturar a área. Um pouco antes de eu entrar, meu atual sócio e grande amigo Luiz Adams havia sido contratado, né? Ele tinha saído do governo, 24 anos do governo, e veio para o escritório de Brasília. Eles estavam buscando alguém com um perfil mais do setor privado, né? O Adams de governo, eu minha vida inteira no setor privado. Então, eu acho que a maior dificuldade, talvez, seja se reconectar com os clientes do mercado, né? Contar que você está de casa nova e aquele discurso, né, de que você está numa estrutura que você consegue atender. Então, assim, isso exige planejamento, exige organização e demanda muito tempo, né? Eu cheguei a fazer inúmeras reuniões todos os dias durante meses, né, até você conseguir. E aliado a isso, você tem demandas internas do escritório. Então, o escritório, anunciando um sócio novo, você já tinha outros sócios de outras áreas que já tinham demandas represadas e que precisavam atender o cliente. Então, obviamente que é um desafio, mas no final tudo dá certo, trabalhando duro e conseguindo ter planejamento e organização, correu tudo bem. E, assim, para mim é uma enorme alegria, né, ver que a equipe se adaptou muito bem. Eu tinha uma preocupação muito grande da equipe, né? E eu saí de uma estrutura internacional e fui para outra internacional, e honestamente muita coisa é parecida entre os dois escritórios, em termos de sistema, de como as coisas funcionam. Então esse foi um alívio, não é que eu estava mudando, por exemplo. Eu acho que a adaptação foi até muito mais traumática quando eu saí do Trent e fui para o PVG, porque eu saí de uma estrutura grande e fui para uma menor. Aqui eu estava indo para uma estrutura grande para outra grande, né, e equivalente. E eu me preocupava muito com a equipe, mas a equipe se adaptou super bem, vê o pessoal se desenvolvendo, vê a satisfação da equipe, a satisfação dos clientes, e conseguir ter um reconhecimento do mercado e esse crescimento da prática, para mim, é uma grande alegria. A gente entrou aqui
eu estou indo para o meu 5º ano, completo esse ano 5 anos de escritório. Eu vim com 4 advogados e hoje eu e Adams conseguimos construir aqui uma prática de 14 pessoas. Então, eu fico muito feliz. E tem um reconhecimento, o escritório trabalha muito com a meritocracia e reconhece o esforço e o trabalho feito. Então, para minha alegria, em agosto do ano passado, eu recebi o convite de ser ainda co-head global da área de White Collar e Compliance do Mayer Brown, que também é um reconhecimento, e isso não tem satisfação maior do que essa, né? De ver seu trabalho reconhecido. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Sem dúvida, quando você tem um desafio pela frente e aí você olha depois para trás e vê que as coisas aconteceram, é muito bacana. Você falou de meritocracia, né? Muita gente enxerga o escritório num formato do famoso eat what you kill, né? Que significa, enfim, traduzindo literalmente, você vai comer o que você caçar, né? Que muitas vezes acaba naturalmente trazendo um clima mais hostil, porque faz com que você tenha uma pressão ainda maior, não só para os sócios na questão da captação e do comercial. Então, primeiro ponto, eu queria te ouvir um pouquinho sobre se de fato funciona nesse formato no escritório, esses sim, quais são os impactos. Tomando por base isso, qual que é o perfil de profissional que você entende que encaixa na estrutura? Aqui o formato do escritório ele é um pouco diferente. A gente não tem o formato de eat what you kill, né? Em vários escritórios, o sócio, por exemplo, recebe um percentual por captação feita. Aqui a gente não recebe. A gente não tem crédito por originação. O que existe aqui no escritório é um sistema que fomenta a cooperação entre os sócios em um formato em que te obriga a trazer sempre o melhor profissional, o mais qualificado para aquele caso, de acordo com aquela experiência, para atender o cliente. Então, eu vou te dar um exemplo, como é que funciona o sistema do escritório. Então, se eu Michel, trago um caso para o escritório, uma proposta de horário, vamos chutar, sei lá, de R$10.000, tá? Quando eu lanço no sistema esse caso novo, automaticamente me gera 200% em créditos, tá? Então, se eu trouxe R$10.000, automaticamente no sistema me gera 200%, R$20.000, que eu sou obrigado a distribuir entre outros sócios, e eu só posso ficar com 100%. Os outros 100% eu sou obrigado a distribuir. Obviamente que se existe um esforço conjunto, digamos, você é meu sócio, eu e Renato vamos em determinado cliente com mais 2 outros sócios. Talvez a gente distribua 50% para cada um, né? Mas eu não posso ficar com mais do que 100%. Então, esse sistema, eu acho que resolve 70%, 75% da briga entre sócios que a gente sabe de outros escritórios. Porque você não tem briga por originação, por crédito, esse cliente é meu, esse cliente é seu. O cliente é do escritório, né? E, obviamente, aqui no escritório a gente tem equipes enxutas, Renato. A gente tem uma intensidade muito grande e a gente é muito transparente. Se exige bastante intensidade dos profissionais e os profissionais são remunerados por isso. Então, nós não temos equipes infladas, nós temos equipes enxutas e que trabalham com bastante intensidade, né? Então, eu acho que um sistema, sem dúvida, um sistema de eat what you kill, talvez crie um clima hostil entre os sócios. Mas não é aqui. Aqui no escritório, o clima é de absoluta cooperação e de intensidade. Isso não tem a menor dúvida. Se exige bastante trabalhar em casos de clientes, se exige bastante desenvolvimento, qualificação técnica, conhecimento, fluência em inglês, principalmente por ser um escritório internacional, mas eu posso dizer pela minha equipe, né? E tem um lema que eu aprendi muito em Berkeley, que eu tento trazer para a minha equipe. Eu falo para a minha equipe, a gente trabalha muito, é muito intenso. No que a gente puder, vamos tentar deixar o clima leve. E Berkeley tem um lema que a gente leva muito a sério o que fazemos, mas a gente não leva nós mesmos muito a sério. Então, isso deixa um clima bastante agradável na equipe. Então, tirando problemas de cliente, intensidade, prazos curtos, estresse, pressão, e acho que entre os sócios, eu posso falar de uma forma geral no escritório, o clima é de absoluta cooperação e colaboração. Maravilha. Poxa, Michel, muito obrigado pela explicação. É importante também te levar para o mercado de dentro, né? Informação de dentro para mostrar também como as coisas funcionam. De novo, a história da verdade absoluta, né? Cria-se uma pecha, é isso e acabou. Não necessariamente, né? Então, obrigado pela explicação. E você trouxe um ponto super relevante. A gente vive e trabalha num mercado que tem um grau de exigência muito grande, independentemente de porte das estruturas, se é empresa ou se é escritório. Então, na medida do possível, tudo que a gente puder fazer para tornar mais leve é importante, né?
tem um peso já muito grande, né? Então, quanto mais a gente puder tirar o peso, melhor, e acho que flui melhor para todo mundo. Afinal, a gente passa mais tempo. Hoje não, né? Porque tá muito no modelo home office, mas em geral a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. Michel, você tem uma carreira que é muito bem desenhada, muito bem estruturada, você planeja, você pensa. Nenhuma carreira é feita de 100% de sucesso, né? Pra você ter o sucesso, você tropeça. Queria que você contasse pra gente um tropeço de algo, enfim, que tenha acontecido na tua carreira e como você agiu e corrigiu. E aí uma coisa agora olhando para frente, né? Onde que você quer chegar? Qual é o teu sonho? Acho que enquanto a gente falava aqui, passava um filme na minha cabeça, né? Da carreira inteira, nem sempre a gente para pensar nisso. Mas não sei se chega a ser um tropeço, Renato, mas talvez algo que eu senti bastante insegurança e me questionei muito, né? A minha saída, e hoje vendo onde eu tô, né? Que eu voltei para uma estrutura grande, então a minha saída de uma estrutura global e grande e meu movimento de ir para um escritório boutique pequeno e local, eu confesso que em determinado momento me balançou e eu me questionei muito se eu havia tomado a decisão certa. Acho que existia uma série de insegurança, uma série de questionamentos naquele momento, mas no fim acabou dando certo. Eu consegui corrigir, tive a oportunidade, corrigir entre aspas, né, porque não tem certo ou errado, mas eu consegui voltar e dar um direcionamento na minha carreira que era o que eu queria, que naquele momento eu não sabia muito bem o que era. Então eu consegui, surgiu a oportunidade de voltar para o Trent. Obviamente que eu saio de uma estrutura pequena, em que eu acho que eu cheguei a ser o advogado mais antigo daquele escritório, né? E volto para uma estrutura grande, em que existiam uma série de outros profissionais qualificados que também estavam na mesma trajetória, buscando sociedade, buscando crescimento. Obviamente que uns podem considerar que, será que eu tive um downgrade? Será que eu tive algum tipo de retrocesso na minha carreira? Porque você tem vagas de sócio, você tem... você não consegue, muitas vezes, não é só qualificação técnica, você depende também de uma possibilidade de crescimento, né? Você não tem vagas ilimitadas para sócios, e obviamente os melhores que vão ocupar. E tempo de casa, a gente sabe que tempo de casa, na grande maioria das vezes, é levado em consideração também. Esse foi talvez um momento em que eu me questionei bastante se era correto ou não, se eu tinha feito algum tropeço ou coisa do gênero, mas fato é que no fim deu tudo certo, surgiram outras oportunidades dentro do próprio escritório, eu consegui seguir minha carreira, consegui me desenvolver, crescer e acabei virando sócio dentro do Trent. Então acho que esse é uma história que me vem muito como um aprendizado talvez, e hoje, honestamente, olhando para trás, eu realmente sou muito grato pelo conhecimento que eu tive no PVG, que talvez eu não teria em nenhum outro escritório, né? Porque eu realmente uso, hoje nos casos de compliance, de investigações, toda vez que envolvem temas um pouco mais voltados para o mercado de capitais, é algo que me agrega muito e eu consigo falar com conhecimento de causa, né? Eu trabalhei em temas de mercado de capitais, estruturação de fundos, etc. Então eu sei que muitas vezes, às vezes é grego, né? Para pessoas que não são da área, porque é um negócio muito técnico. Então isso até veio a contribuir com a minha carreira. Eu tive sorte até em ser exposto a temas tão complexos e sofisticados e conseguir utilizar o conhecimento no meu dia a dia hoje. Mas a carreira, Michel, ela é isso, né? Às vezes você acaba pegando um atalho, não era exatamente o caminho que você estava pensando, ainda que você tenha planejado, mas de alguma maneira vai contribuir, tudo é experiência, tudo é vivência, né? Talvez você não tivesse ido para o PVG, talvez você não tivesse voltado para o Trent, não estivesse no Tawil, vai saber, não é verdade? Então, eu acho que as coisas elas acontecem realmente como tem que acontecer. E pelo menos assim, eu resolvi uma dúvida na minha cabeça, que eu sempre quis estar em estrutura grande, né? Talvez se eu não tivesse ido para o PVG e continuasse minha vida toda, minha carreira toda num escritório grande, talvez hoje eu teria dúvida e pensaria em fazer um move hoje, talvez para um escritório pequeno, né? Então assim, acho que tudo agrega, tudo é experiência, tudo é aprendizado. E Michel, olhando para o futuro, onde você quer chegar? Vamos lá, onde que eu quero chegar, Renato? Para mim, crescimento profissional, evolução e conhecimento vão continuar sendo minhas forças motrizes aqui. Então, eu quero estar num local em que eu consiga contribuir, em que eu consiga ver o meu valor agregado, em que eu consiga participar do projeto e ver esse projeto crescer, como é o caso que eu estou no escritório hoje. E mais do que isso, Renato, eu me preocupo muito com a minha equipe. A mesma oportunidade que eu tive de crescimento, de desenvolvimento, eu quero poder contribuir para que as pessoas da minha equipe também se desenvolvam, também cresçam e também atinjam os objetivos respectivos dela. Então, se eu puder dizer de satisfação
vamos dizer, onde eu estaria, qual o meu momento feliz, um local em que eu teria alegria e realização de carreira, é onde eu conseguisse contribuir, né, a uma participação relevante em um projeto em que eu veja o meu valor agregado, que eu tenha uma satisfação pessoal no tema e que eu consiga também ter uma equipe e acompanhar esse crescimento da minha equipe. Excelente, porque muitas vezes, Michel, quando eu faço essa pergunta, pessoas pensam em algo material mesmo, eu quero estar nesse cargo, nesse lugar. E eu acho que quando você traz essa sua vontade, esse seu anseio, fala muito mais, né? Você pode estar aí, pode estar em outro lugar, mas o importante é realmente, acho que a realização profissional, e você trouxe um ponto muito importante, vai ficar para outra conversa, porque é um tema longo, mas gestão de pessoas, né? E mais do que isso, é uma genuína preocupação com os teus geridos, isso é muito legal. Michel, você faz parte, né? Você é diretor do IBRADEMP, que é o Instituto de Direito Empresarial, um instituto que é muito importante para o nosso mercado. Eu queria entender assim, o que te motivou a fazer parte de um instituto como esse, e para você assim, o quão é importante os advogados participarem deste ou de outros institutos e efetivamente aparecer para o mercado, né? Eu digo aparecer sendo participando desses institutos, participando de comissões, escrevendo, palestrando, enfim. Eu acompanho o IBRADEMP desde a fundação do Instituto, né? Sempre participei dos eventos, acompanhei a fundação, e o Daniel Kalansky, o atual presidente, ele havia tomado posse e ele estava montando uma nova diretoria, ele já estava pensando numa reestruturação do Instituto, e eu lembro até, a gente se encontrou no aeroporto de Nova York, foi assim, totalmente coincidência. E ele comentou comigo do IBRADEMP, que ele tinha reassumido a presidência, e a gente trocou algumas ideias, eu fiquei super animado com o retorno dele também, ele que foi fundador. E aí, depois de um tempo, veio o convite, né, para integrar a diretoria, e acho que bateu um pouco, convergiram as ideias aqui, né, daquele papo que a gente teve, e foi uma enorme honra para mim integrar a diretoria de um instituto com tanta história e renome, que mantém discussões de temas tão sofisticados e de alto nível, né? E eu acho que com essa ocupação desse cargo, eu vi uma oportunidade de agregar ao mercado jurídico e ter uma experiência um pouco diferente de carreira. Até então, nunca tinha assumido uma posição de diretor em um instituto. E aí, mais recentemente, eu terminei meu primeiro mandato, a diretoria, algumas pessoas foram reeleitas, outros acabaram saindo, mas a diretoria do IBRADEMP conduziu, no último ano de pandemia, uma reestruturação super interessante na gestão do Daniel Kalansky, e em breve teremos novidades. Então, agora, imagino que a partir de fevereiro, teremos novidades no IBRADEMP, uma reestruturação, foi feito todo um trabalho de consultoria interna, mudança de governança e etc. Então, a gente está muito animado dentro do IBRADEMP para esse ano de 2022. E assim, com relação à sua pergunta de advogado para aparecer, eu acho que é cada vez mais importante, Renato. Você precisa estar atualizado, conectado com os principais profissionais do mercado, participar de discussões de alto nível, de temas sofisticados, e é exatamente o que se faz nas comissões do IBRADEMP, né? Eu acho que estar no mercado, conectado com profissionais, envolvido em temas e discussões de alta sofisticação é essencial para os profissionais de hoje em dia. Concordo plenamente com você, eu sempre defendo isso. As pessoas têm que aparecer, têm que escrever, têm que palestrar. Poxa, eu tenho vergonha. Faz uma live, né? 1000 pessoas podem te assistir, mas não tem ninguém ali efetivamente presencialmente com você. Então, apareça e participe dos institutos, participe das comissões. Isso não é só exposição, é aprendizado e também contribuição, como você falou. Michel, eu vou fechar aqui com uma pergunta bacana, porque eu sei que você gosta de esporte, eu também, e a gente vai falar de futebol. Porque recentemente vou até pegar aqui minha colinha para falar bonito, né? Mas porque recentemente a gente teve a aprovação de uma lei que cria o sistema do futebol brasileiro. E ele autoriza que os clubes esportivos, constituídos na forma de associação sem fins lucrativos, eles possam adotar o regime jurídico de sociedade anônima de futebol, como o pessoal está chamando de SAF. A gente teve 2 exemplos recentes, o Cruzeiro, né, que foi adquirido pelo Ronaldo Fenômeno, e também o Botafogo recentemente foi adquirido, boa parte dele, por um investidor estrangeiro, inclusive com a nossa ajuda, do Jorge Galo, que é um amigão e que trabalha no Campus Melo. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: como é que o compliance entra nisso, né? A gente está falando de uma mudança muito importante para o mundo do futebol, mas um mundo que é regado à corrupção. Como é que o compliance entra nisso e qual que é a importância? Assim, Renato, a lei anticorrupção brasileira, que prevê a responsabilidade
civil e administrativa das pessoas jurídicas, ela tem um escopo bastante amplo, né, de aplicação. Mesmo na qualidade de associação, fundação, sociedade, o rol de aplicação da lei anticorrupção brasileira é super amplo. Então, mesmo antes de ser uma SAF, né, uma sociedade anônima de futebol, mesmo antes, as associações, as fundações já estavam sujeitas à aplicação da lei anticorrupção brasileira, e até se você verificar, alguns clubes de futebol, mesmo que não estejam nesse formato de SAF, já implementaram. Vi recentemente o São Paulo implementou um programa de integridade. Né? A lei não exige que se tenha um programa de integridade, mas o mercado tem exigido e é uma boa prática. Né? O que a lei diz é a empresa, a pessoa jurídica, na verdade, que tiver um programa de integridade efetivo e for verificada eventual violação da lei, aí sim pode existir uma redução na sanção a ser aplicada, a depender do grau de efetividade, do cumprimento dos parâmetros que a legislação e a regulamentação trazem. Então, assim, no futebol a gente sabe que existe muita corrupção, talvez essa demanda, né, e essa exigência por a existência de programas de integridade, de programas de compliance nessas estruturas acabem aumentando, mas fato é que uma coisa interessante que nem todo mundo sabe, a nossa lei, a lei anticorrupção brasileira, só pune corrupção pública, ela não pune corrupção privada. Então, o que muitas vezes a gente vê as empresas, elas acabam também colocando dentro das suas políticas a violação de corrupção privada. Mas fato é que eu preciso necessariamente de um funcionário público envolvido em determinado esquema de corrupção para que haja uma aplicação da lei anticorrupção brasileira. Mas fato é que, sendo corrupção pública ou corrupção privada, a recomendação aqui é que, seja na forma de associação, de fundação, de ONGs ou qualquer entidade do gênero, que se implemente um programa de integridade. Eu acho que a criação de um ambiente de integridade empresarial é benéfico não só para as pessoas que participam da estrutura, como para o mercado como um todo. É muito interessante essa questão da lei anticorrupção, porque, quer dizer, você traz um direcionamento para o futebol com uma mudança de legislação, mas que já era abarcado anteriormente, né? E a gente está falando de um mundo que é muito corrupto, que é o mundo do futebol. Então, acho que, e torço para que com essa mudança de legislação, esses SAFs, né, esses novos clubes, eles efetivamente investam em integridade, em ética e compliance, porque eu acho que todo mundo ganha. E não só no mercado de futebol, né? 2022, né? Pelo amor de Deus, que todas as empresas, independentemente de porte, possam investir nesse setor. Para fechar, Michel, eu queria que você trouxesse, você já trouxe vários, né? Mas que você trouxesse um conselho para os nossos ouvintes. Se eu puder pensar num conselho, Renato, que eu vejo hoje em dia, principalmente da geração mais nova, e eu vivencio isso, os advogados, conforme eles se formam, são efetivados e passam na OAB, eu vejo uma pressa muito grande por crescimento na carreira. Uma pressa talvez até não alinhada com expectativas de plano de carreira e que talvez os advogados mais sêniores esperam, né, desse advogado. Então, se eu puder deixar uma dica, e que é um lema que eu uso para mim e que eu repito para quem trabalha comigo, né, que na vida e na carreira jurídica, principalmente porque a gente está tratando, eu digo, é uma ultramaratona, não é nem uma maratona, é uma ultramaratona. A carreira jurídica é longa e tem se alongado cada vez mais. Então, minha dica é mais importante a direção do que a velocidade. Tenha certeza de que você está na direção correta, de que você está com crescimento, com conhecimento, com evolução na carreira, cercado de pessoas que te ajudem e te estimulem, né, a cumprir e a preencher esse trinômio, que as coisas vão dar certo, né? Tenha foco, trabalhe bastante, tenha resiliência, não tem lugar perfeito para se trabalhar, então escolha um local em que você, no longo prazo, veja um direcionamento favorável e não se preocupe tanto com a velocidade em chegar, né, num estágio que talvez seja uma satisfação imediata. Já dizia, Michel, as nossas mães e pais, pressa é inimigo da perfeição. É isso aí. Né? Eu sei que as pessoas têm pressa, mas se preocupe muito mais, você trouxe perfeitamente, com o caminho que você está seguindo, você está no caminho certo, do que se você vai chegar daqui a uma hora, uma semana, um mês, um ano, enfim. Vai chegar. Se tiver no caminho certo, vai chegar. Poxa, muito obrigado. Fechamos com chave de ouro o primeiro episódio da nova temporada, sob nome novo, Direito de Resposta. Prazerzaço te receber, Michel. Já conheci a tua história, por isso eu fazia questão de contar para o nosso público. Foi muito bacana te receber aqui. Muito obrigado. Prazer enorme, Renato. Eu fiquei realmente honrado com o convite. Foi um bate-papo aqui super, super bacana. Me fez aqui, como eu disse, passou um filme na minha cabeça, na minha carreira, e foi uma enorme satisfação. Fiquei super honrado aí pelo convite.
E parabéns, de verdade, o podcast aí, eu sou um ouvinte assíduo, tem surpreendido aí a cada episódio, a cada nova edição. Parabéns mesmo pelo trabalho que você tem feito. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.